Vários irmãos vão compartilhar agora um pouco da palavra sobre algumas coisas que sentiram. E eu vou dar o pontapé inicial. Então o que a gente vai falar aqui tem muito a ver com alguns, até mesmo conselhos práticos para você que trabalha com música na sua igreja. Talvez você lidera uma equipe, talvez você é um pastor cuidando de uma comunidade que quer trabalhar melhor com música. E existem alguns conselhos para serem dados. Eu quero dar alguns, outros irmãos vão dar outros, e eu vou depois, antes de terminar, se assim eu achar que é bom, eu vou ler uma cartinha aqui. O James Smith escreveu para os ministérios de louvor. Irmãos, quando você vai trabalhar em qualquer coisa na obra de Deus, tem um pilar que foi inventado, eu acho que na Idade Média, sobre arte, sobre o pensamento, sobre tudo, e que você sempre tem que levar em conta. Tudo que nós fazemos na obra de Deus tem um tripé. Tudo que nós fazemos precisa ser belo, bom e verdadeiro. Belo, bom e verdadeiro. Tem muita gente que quer ser bíblico, ou seja, quer ser verdadeiro. Mas a verdade de Deus é bela. E muitos proclamam a verdade de Deus sem beleza. E a verdade de Deus sem beleza é uma verdade incompleta. Alguns se preocupam apenas com a beleza e falta-lhes a verdade naquilo que eles ministram. Não é repleto pela palavra de Deus, não é repleto nem mesmo por realidade. E alguns tentam cantar o que é belo ou o que é verdadeiro, mas não cantam ou ministram ou fazem a obra, seja em qualquer área que você trabalhar, com algo que seja bom. O que significa ser bom? Significa que funcione. O louvor, a pregação, toda a liturgia, ela precisa de alguma forma funcionar. Ou seja, ela precisa ser uma facilitadora da experiência do culto e não algo que complica mais ainda. Ok? Então, por isso que algumas liturgias vão mudar de cultura para cultura. Então, eu queria que você prestasse atenção nisso. Todas as vezes que você for trabalhar, seja com louvor, mas seja com qualquer outra área da palavra, da obra de Deus, precisa ter beleza, precisa ter verdade, precisa ter bondade. Se você não entendeu, eu vou te explicar melhor. Talvez está cheio de políticos evangélicos que falam a verdade no Congresso Nacional, mas falta-lhes a beleza. Citar versículo, muito bonito, né? Mas falta a beleza. Tem gente que prega coisas muito proféticas, mas que não funcionam na vida prática. Nossa, super verdadeiro, mas não é bom porque não serve para nada na minha vida. Já viu? Eu já fui em lugares onde o louvor era tão bonito, mas não tinha nada de Bíblia. Já fui em alguns que era tão bíblico, mas era uma chatice que parecia que eu estava em 1950 ainda. E eu já fui também em lugares onde tudo que importava era o fluir profético para as pessoas serem tocadas, que nem tinha ministração a Deus, só queria saber de fazer as pessoas se sacudirem no espírito pela música que estava cantando. É preciso unir esses três princípios em tudo que você fizer. Vai ter dança na igreja. Então, a dança tem que ser bela, verdadeira e boa. Vai ter teatro na igreja, tem que ser bom, verdadeiro e belo. Tem que funcionar de algum jeito, tem que ajudar a vida das pessoas de algum jeito. Tem que ser bom. Mas também tem que ser belo. Gente, eu vou confessar que eu odeio teatro de igreja. Nunca mais o farei, porque sou PhD em ficar fazendo teatro feio, né? O Arlindo é outro. Então, eu amo teatro.
Mas teatro mal feito. Olha que eu já fiz tanta pantomima na minha vida, querido. Nunca mais, tá? Tem que ser belo. Tem que ter beleza. Mas tem que ter verdade. E tem que funcionar. Bom, eu vou ler aqui uma cartinha do James Smith. Lembra que eu falei ontem à tarde que muitas das teorias que eu falei vinha de um irmão e tal, e tem em português, você pode baixar na internet essa carta que eu vou ler para você. Carta aberta ao grupo de louvor. Alguns irmãos traduziram. Eu vou bater em todo mundo aqui com essa carta, até em mim. Então, mas é bom para a nossa reflexão. Olha lá. Querido grupo de louvor, eu aprecio muito a sua disponibilidade e desejo de oferecer os seus dons a Deus em adoração. Aprecio a sua devoção e celebro a sua fidelidade, arrastando-se para a igreja cedo, domingo após domingo, separando tempo para ensaiar durante a semana, aprendendo e escrevendo novas canções e tantas coisas mais. Assim como aqueles artistas e artesãos que Deus usou para criar o tabernáculo em Êxodo 36, vocês são dispostos a dispor os seus dons artísticos a serviço do Deus triuno. Portanto, por favor, recebam esta pequena carta no espírito que ela carrega, como um encorajamento a refletir sobre a prática de conduzir a adoração. A mim parece que vocês frequentemente e simplesmente optaram por uma prática sem serem encorajados a refletir em sua lógica, sua razão de ser. Em outras palavras, a mim parece que vocês são frequentemente recrutados a conduzir a adoração sem muita oportunidade de parar para refletir na natureza da adoração e o que significa conduzir, né? Porque se você é ministro de louvor, por exemplo, o que significa ministrar e o que significa louvor? Se você é líder de louvor, o que significa liderar e o que significa louvor? É isso que está dizendo. Especificamente, minha preocupação é que nós, a igreja, tenhamos involuntariamente encorajado vocês a simplesmente importar práticas musicais para a adoração cristã que, ainda que elas possam ser apropriadas em outro lugar, sejam prejudiciais para a adoração congregacional. Mas, enfaticamente, usando a linguagem que eu empreguei primeiramente no Discern the Kingdom, um dos livros que eu usei para falar com vocês, às vezes me preocupo de que tenhamos involuntariamente encorajado vocês a importar certas formas de execução que são efetivamente liturgias seculares e não apenas métodos neutros. Sem perceber, as práticas dominantes de execução nos treinam a relacionar com a música e os músicos de certa maneira, como algo para o nosso prazer, como um entretenimento, como uma experiência predominantemente passiva. Passiva do lado de quem está ouvindo, ok? A função e o objetivo da música nestas liturgias seculares é bem diferente da função e o objetivo na adoração cristã. Então, deixe-me oferecer apenas alguns breves conceitos com a esperança de encorajar uma nova reflexão na prática da condução da adoração. Primeiro, se nós, a congregação, não conseguimos ouvir a nós mesmos, não é adoração. A adoração cristã não é um concerto. Em um concerto, que é uma forma particular de execução, nós frequentemente esperamos ser sobrepujados pelo som, particularmente em certos estilos de música. Em um concerto, nós acabamos esperando aquele estranho tipo de privação dos sentidos que acontece com a sobrecarga sensorial quando o golpe do grave em nosso peito e o fluir da música sobre a multidão nos deixa com a sensação de uma certa vertigem auditiva. Quem já foi num show que o baixo e aí o peito, eu amo isso, é muito bom, mas não é liturgia cristã. A adoração cristã
é uma prática coletiva, pública e congregacional. E o som e a harmonia reunidos de uma congregação cantando em uníssono é essencial à prática da adoração. É uma maneira de desempenhar a realidade de que, em Cristo, nós somos um corpo. Mas isso requer que nós, na verdade, sejamos capazes de ouvir a nós mesmos e ouvir nossas irmãs e irmãos cantando ao nosso lado. Quando o som ampliado do grupo de louvor sobrepuja as vozes congregacionais, não podemos ouvir a nós mesmos cantando. Então perdemos aquele aspecto de comunhão da congregação e somos encorajados efetivamente a nos tornarmos adoradores privados e passivos. Então eu já fui em vários lugares que as pessoas ficam forçando a barra, não fique passivo! Mas às vezes a maneira que a gente executa a música já encorajou a passividade. E agora a gente quer forçar a barra para que a pessoa deixe de agir de uma maneira que a maneira que a gente age faz com que ela reaja daquele jeito. 2. Se nós, a congregação, não podemos cantar juntos, não é adoração. Em outras formas de execução musical, os músicos e as bandas irão querer improvisar, serem criativos, oferecendo novas execuções e exibindo sua virtuosidade com todo tipo diferente de trills e pausas e improvisações na melodia recebida. Novamente, isso pode ser um aspecto prazeroso de um concerto, mas na adoração cristã significa apenas que nós, a congregação, não conseguimos cantar juntos. Então, a sua virtuosidade desperta a nossa passividade. Sua criatividade simplesmente encoraja o nosso silêncio. Enquanto vocês possam estar adorando com sua criatividade, a mesma criatividade, na verdade, desliga a canção congregacional. Entende? Eu converti num lugar onde as pessoas cantavam. Eu não conseguia nunca alcançar as notas que eles cantavam. Eu voltava todo domingo meio rouco, porque grande és tu! Né? Nossa, eu não conseguia participar, era bonito, mas eu não participava não. 3, se vocês, o grupo de louvor, são o centro da atenção, então não é adoração. Eu sei que geralmente não é sua culpa que nós tenhamos colocado vocês na frente da igreja. Eu sei que vocês querem modelar a adoração para que nós imitemos. Mas por termos encorajado vocês basicamente a importar a execução do local de concerto para o santuário, podemos não perceber que também, involuntariamente, encorajamos a sensação de que vocês são o centro das atenções. Já viu como que ministro de louvor se acha o tal? Tem vários casos disso, que a banda se acha estrelas, não é? Por que isso? Será que isso é que eles são muito maus? Não, querido, se você colocou a pessoa num ambiente onde o comportamento dela é para ser daquele jeito, aquilo vai acontecer naturalmente. Não sei se no primeiro dia, mas gasta um tempo, isso vai acontecer. Um dia leia, eu não sei, acho que é o nome do artigo é Entre o Palco e o Altar, uma coisa assim, do Marcos Almeida, e ele fala, o problema da música gospel é que ela não é nem uma música de liturgia de adoração cristã, e nem uma música para um concerto popular. A música gospel tentou tornar o altar um palco, ou tenta fazer o palco no mundo um altar, e isso está tudo errado. Ou você tem música contemporânea, popular, que você chamaria de secular, mas eu não chamo, e a música litúrgica, a música sacra, e sacra que não é no sentido só de, entendeu? Não, é de música para adoração. Só tem esses 2 tipos de música, basicamente. Esse no meio do caminho que chama gospel fora esse negócio, tá? Que isso está errado. Eles queriam muito ser uma banda tipo Coldplay, mas eles não podem ser, porque alguém ensinou para eles que se eles tocarem no mundo, isso é do diabo, o que é mentira, porque o músico, imagina, pensa comigo,
Se você é um pintor, será que você só pode pintar quadros tipo da ceia? Só pode pintar quadros, né? Eu repito esse exemplo, milésima vez eu vou repetir. Se você fabrica calças, será que para ser uma fábrica cristã você tem que bordar João 3,16 no bolso? Não. Gente, músico é trabalhador como qualquer outro. Ok? Então, vá ganhar seu dinheiro. Toque numa banda. Dá teus pulos. Ah, mas eu quero tocar só na igreja. Beleza. A questão é, eles vão te sustentar? Ah, não. E você vai viver como, querido? Porque tem gente que acha que música é tipo um mago, né? Ele toca e aí a energia das notas alimentam ele, assim, uma parada super louca. Já parou para pensar como é que música instrumental vive? Eu estava conversando com um rapaz que só toca música instrumental. Nossa, se músico que canta na igreja já passa mal, você não tem sentido para a sua vida, né? Fora quando a gente proíbe que as pessoas toquem para a sociedade, no meio da cultura, proíbe, porque é do mundo, é do capeta, por causa da inspiração que vem, querido. O mundo não é preto e branco. E aí a gente exige da banda um profissionalismo. Toca bem, querido, mas o cara tem que passar a semana inteira trabalhando em outra coisa e se matando nos horários vagos para tentar ensaiar. Não vai ser bom nunca. Por que é bom? Mas no mundo eles fazem para Deus, no mundo eles têm um salário. Dá um salário pro cara, vai ficar bonzão. Vai ficar o dia inteiro, 12 horas por dia. Vai ficar bom. Uma hora vai ficar bom. Entendeu? Mas não espera que vai ter isso. Continuando. Mas, por termos encorajado vocês, não é aqui, mais um pouquinho. E quando sua performance, não é isso aqui. E quando sua performance se torna uma exibição da sua virtuosidade, mesmo com as melhores das intenções, é difícil opor-se à atenção de fazer do grupo de louvor o foco da nossa atenção. Inclusive de quem dança. Não, eu quero que só olhem para você, Senhor. Então sai daqui, da frente. Simples, ninguém vai te olhar. Em Toronto, quando começou essa questão de música, de adoração, eles fizeram uma salinha para as pessoas dançarem fechadas lá dentro e o som entrava. Olha que legal. Não estou dizendo que tem que ser assim, mas por que tem que ser na frente? Não, para encorajar os outros a entrar. Mas tá ligado que eles não estão entrando, né? Porque eles estão achando que é um balé que eles têm que ficar assistindo. Igual a música. Quando o grupo de louvor executa longos riffs e ainda que a sua intenção seja ofertá-los a Deus, nós da congregação nos tornamos completamente passivos e por termos adotado o hábito de relacionar a música com os Grammys e o local de concerto, nós involuntariamente fazemos de vocês o centro das atenções. Mas pergunto se há alguma ligação intencional na localização e na execução que possa nos ajudar a opor-nos contra esses hábitos que trazemos conosco na adoração. Ou seja, por que a banda tem que estar localizada na frente? Por que ela não pode estar do lado? Ou como Paulo Manzini diz, no buraco, né? Paulo Manzini disse que queria cavar um buraco e botar a banda lá dentro. Por favor, considerem esses pontos com atenção e reconheçam o que eu não estou dizendo. Este não é apenas algum apelo para a adoração tradicional e uma crítica à adoração contemporânea.
Não pense que isto é uma defesa de órgãos de tubos e uma crítica à guitarra e bateria ou banjo e bandolim. Minha preocupação não é com o estilo, mas com a forma. O que estamos tentando fazer quando conduzimos a adoração? Se temos a intenção que a adoração seja uma prática congregacional de comunhão que nos traz ao encontro dialógico com o Deus vivo, em que a adoração não seja meramente expressiva, mas também formativa, que eu falei ontem, que a adoração gera discipulado, então podemos fazer isso com violoncelo, guitarra, órgão de tubo e tambor africano. Muito mais poderia ser dito. Mas deixe-me parar por aqui e, por favor, receba esta carta com o encorajamento que ela foi feita para ser. Eu adoraria vê-los continuar a oferecer os seus dons artísticos ao Deus triuno que está nos ensinando a sua nova canção. Então, não é estilo, não é não ter bateria, não é nada disso. A questão é a forma da execução da música, se ela proporciona ou não a participação da congregação. E é óbvio que não é só isso. A arquitetura do local aonde a música é executada também vai influenciar nisso totalmente. Ok? Então, meu Deus, vamos acabar com tudo. Não vamos, só saiba que nós estamos numa jornada e que o jeito que está não vai ficar. Alguma mudança vai precisar acontecer. Quando começar a acontecer, não pense que é contra você que as pessoas estão. É porque nós estamos tentando reformar não só doutrinas, mas o culto da igreja, a experiência da adoração da igreja. Não é só o que a gente pensa que tem que passar por uma reforma, mas toda a liturgia também tem que passar por reforma, ok? Pais irmãos, são 2 testemunhos rápidos dentro daquilo que foi, de todo o assunto que já foi colocado aqui, que envolve liturgia, enfim, né? Mas na nossa experiência, em muitos momentos, a questão da liturgia em si, ela começou horizontal e depois ela passa a ser vertical, e me lembra muito o encontro que Jacó teve, o sonho que Jacó teve da escada, né? Que no primeiro momento ele teve aquela visão que o céu ligava com a terra, e logo depois ele passou por alguns processos. No fim, Jacó se tornou Israel, e Israel se tornou um povo que representava Deus na terra. E a ligação aqui com a adoração está nesse sentido, né? De quando a gente tem esse entendimento e essa sensibilidade, na verdade, de perceber a presença de Deus e a comunhão com Deus que começa conosco individualmente. Essa ligação que a gente acaba entendendo de Deus na adoração traz uma reforma no nosso ser, na nossa pessoa, e que se torna então uma representação de Deus também para a terra. Eu faço sempre esse paralelo. E uma primeira experiência foi no tocante à questão da listinha. Nós sempre fizemos listas e preparamos, e num determinado momento um dos líderes que nós tínhamos nos desafiou de forma até bastante contundente, no sentido de nós dependermos do Senhor para a ministração da adoração e não fazermos mais listinhas. E aquilo foi muito desafiador para mim, e também no momento eu fiquei bastante perturbado com essa ideia, mas tomei como um desafio da parte de Deus, e nós juntávamos sempre o pessoal uma hora e meia antes das reuniões, e começávamos a orar sobre isso. E naquele encontro, antes da reunião, do culto necessariamente começar, no horário que todos os irmãos chegavam, ali havia um momento de intensa adoração, às vezes até com os instrumentos, enfim, muitas vezes quando os irmãos chegavam nós já estávamos no processo de adoração, e ali Deus trazia algumas direções. Nós resolvemos não fazer listinha para passar pelo desafio de não fazer listinha e ver o que vai acontecer. E a verdade é que na nossa experiência isso se tornou uma prática. E nós ficamos muitos anos assim, reuníamos uma hora antes, buscávamos o Senhor, e alguém que abria a reunião com o texto, com o versículo bíblico e etc. Deus nos levou a ter várias experiências nesse sentido, de Deus conduzir toda a reunião a partir daquele texto, a partir daquilo que estava sendo lido, e Deus trazia os cânticos, enfim, né? Eu dizia que a gente tinha o dom de estragar a música dos outros, porque a gente começava pelo refrão de uma e passava para outra, e dentro daquele tema que o Espírito estava gerando dentro da igreja. E assim, foi uma experiência muito tremenda, porque havia de fato uma resposta
da igreja, houve assim, muitos moveres de Deus, muitas manifestação de dons, enfim, são várias experiências. E um outro momento também que nós vivemos, nós temos um trabalho na colônia penal agrícola ali em Curitiba. E a colônia penal é o lugar onde os presos estão terminando o cumprimento de pena, e naturalmente é desenvolvido um sentimento deles, porque eles reduzem pena na medida que participam das reuniões religiosas. Então a motivação não era muito boa deles estarem ali com a gente. E eu vivi uma experiência em especial que eu me lembrei ontem. São muitos irmãos que vão ali cooperar com quem trabalha na colônia penal. Então tem aqueles que cantam e as pessoas ficam sentadas, tem outros que, enfim, pedem oportunidade para cantar. Então são vários modelos de adoração. E a gente estava acostumado com o modelo congregacional, e isso a gente já tinha um tempo ali, mas nesse dia em especial foi assim uma comprovação de Deus, de que às vezes a liturgia se torna assim, a gente abre, a liturgia abre o seu coração, que eu abro o céu. Então essa passa a ser liturgia. Então a gente abre o coração, Deus abre o céu, e aí acontece esse momento especial com o Senhor. E eu comecei a cantar, assim, os irmãos ministravam louvor, e tinha em torno de uns 23 presos ali. E eu percebi que eles estavam sentados, um disparou assim numa oração em línguas virado para a parede, e outro... O ambiente não estava muito normal, mas eu falei, Senhor, e agora? O que eu faço? E muito temor no coração, porque a gente se prepara para ir em um lugar como aquele, um lugar muito hostil, muita opressão. E aí o Espírito Santo falou muito claramente para mim, me adore, somente me adore. E eu fechei os olhos e comecei a adorar o Senhor. 15, 20, talvez uns 25 minutos ou meia hora depois, eu abri os olhos e assim, Deus trouxe muito quebrantamento, trouxe cânticos que envolviam o tema do amor de Deus. Enfim, eu comecei a ministrar, Deus começou a liberar algumas palavras proféticas durante a adoração. E quando eu abri os olhos, irmãos, todos os presos estavam absolutamente quebrantados, todos, aqueles brutamontes, aqueles caras tatuados, imagina um ambiente de cadeia, lembra filme mesmo, e aqueles homens todos estavam quebrantados. E naquele momento veio até uma sensação de riso, porque era a graça de Deus se manifestando, quebrando todos os paradigmas e toda ritualismo, enfim, o que quer que seja. E foi muito impressionante, porque depois a gente ministrou uma palavra sobre o amor de Deus também, que o Espírito Santo conduziu nessa direção. No final, todos eles estavam ali na frente, ajoelhados, quebrantados, chorando, cada um com a sua necessidade, mas eu pude perceber que a adoração, ela promove coisas assim, extraordinárias, que está totalmente fora da nossa previsão, né? Então eu acho que o que fica para mim de tudo isso é a sensibilidade que você precisa ter na hora que você vem para um lugar como esse, você vai ministrar ao Senhor e à igreja. Você precisa estar muito atento àquilo que o Espírito Santo quer fazer, porque assim, Deus estabeleceu essa liturgia, mas em alguns momentos ele não está muito se importando com isso não, porque a finalidade última é glorificá-lo, né? A finalidade última é convergir tudo para Cristo Jesus. Até quando a gente está lá fora, tudo que acontece aqui, né? O que a gente diz para o Senhor, eu costumo dizer que Deus não tem nenhum tipo de carência. Ele não precisa que eu diga para Ele todo dia que Ele é grande, que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é forte, porque Ele o é. O que me faz cantar isso é porque eu vivo uma experiência lá na minha vida lá fora, eu e você, né? Vivemos uma experiência de viver com Deus isso. Puxa, aqui Deus foi forte. Nossa, aqui Deus atendeu essa necessidade. Nossa, aqui Deus fez um milagre. Aqui Ele se mostrou extraordinário. E nós somos usados por Deus para revelá-lo. Então, eu quis compartilhar com os irmãos, me lembrei disso, e que sirva de alguma forma, né, para contribuir em nome de Jesus. Obrigado. Quando eu tinha 26 anos, eu ainda frequentava a igreja católica, mas assim, era católico, minha família era. E, na verdade, eu era neiocista, que é a pior religião que existe. Era a religião de um homem só, que era eu. E aí eu vim me convidar para vir a um culto aqui. Eu vim com os dois pés atrás, porque igreja evangélica já viu, o pastor vai pedir dinheiro e vai vir com jogadas de dízimo, tá? É isso que tinha na minha mente, né? E aí teve um louvor inicial, teve a palavra. E aí no final do culto, isso foi em 2000,
os irmãos cantaram uma canção, acho que do Asaf. Não há lugar melhor com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. Parou aí. A música continuou, mas para mim parou aí. Eu comecei a chorar que nem uma criança, porque aquelas palavras diziam exatamente o que era o grito dentro de mim. Eu queria paz, eu não estava em paz. E eu sentava ali mais ou menos na terceira fileira do fundo para cá, e eu chorava igual uma criança, porque o Senhor havia tocado no meu coração com aquela canção. E aí nesse momento o Senhor falou: o caminho é esse, entra aqui, né? E eu entrei nesse caminho. Só que por muito tempo eu saía para cá, saía para lá, saía para cá, difícil manter no caminho. E foram acontecendo muitas coisas. E o fato é que tem um verso aqui em 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Na minha vida e na vida de todos nós está existindo esse processo de Deus, essa transformação. Cada vez que nós nos temos em contato com a glória de Deus, nós vamos sendo mais e mais transformados. E no meu caso, grande parte dessa transformação que o Senhor vem fazendo na minha vida tem sido nos momentos de louvor. O Senhor me toca nos momentos de louvor. O Senhor fala comigo nos momentos de louvor. Quando a gente canta antes de cada culto, não é um ritual. Tem que começar com um canal. Eu sinto que quando a gente canta, e eu não sou ministro de louvor, eu estou falando como alguém que fica aí, tá? Eu sinto que quando a gente canta, nós dizemos assim: Senhor, nós viemos aqui para dizer desesperadamente que nós precisamos do Senhor. Nós começamos isso cantando. Então eu queria dizer para vocês, ministros de louvor, por que eu estou dando esse texto também? Para ressaltar para vocês a importância de vocês, a responsabilidade do papel de vocês. Porque quando vocês sobem para cantar, as canções que vocês entoarem vão tocar corações de pessoas como tem tocado o meu. Então, se tem alguém aqui desanimado, né, lembre-se da sua responsabilidade, do seu chamado. Você está aqui, você sobe aqui nas diversas igrejas para trazer, é sacerdotal, é trazer a presença do Senhor, para acalmar nossa alma que está agitada, para tirar o nosso desânimo. Então, eu queria dar esse testemunho. Vocês, ministros de louvores, na minha vida, da minha esposa e do meu filho, são extremamente importantes. O papel de vocês é muito, muito importante. Não percam isso de vista. Nunca, 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 nunca. Queria falar 3 coisas. Quando a gente fala em revolução, quando a gente fala em mudança, quando a gente fala de novos passos, os jovens são aqueles que logo são os primeiros a serem atraídos. É natural, tem mais força, tem mais vigor, está mais disposto, quer mudança, né? Então é muito importante que saibamos que o plano de Deus ele continua o mesmo. Deus continua querendo se encontrar com o seu povo, querendo habitar no meio do seu povo, mas Deus, Ele é um Deus que não abre mão de princípios. Então, dentro da história, né, nós ouvimos aqui vários relatos, né, algumas observações sobre alguns movimentos que ocorreram através da história da igreja no Brasil, movimentos que cresceram e movimentos que foram ao chão, acabaram virando um monumento, né? Então, a gente precisa observar que quando Malaquias termina, Deus está falando através do profeta que ele vai restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O derramamento do Espírito profetizado por Joel é num contexto de família. E quando o apóstolo Paulo fala para nós não nos embriagarmos com vinho, mas sermos cheios do Espírito Santo, também é num contexto de família. Então nós precisamos assim estar atentos que a reforma litúrgica, a reforma proposta, a reforma que precisa vir, ela vai precisar ter paz.
não é um movimento só de jovens sem pais. A volta de Jesus vai se dar num quadro que vai ser semelhante aos dias de Noé. E uma das características dos dias de Noé é a confluência, a convergência, o encontro de muitas gerações. Então, nos dias de Noé haviam muitas gerações vivas. Para onde nós estamos caminhando hoje? Nós estamos caminhando para o encontro de muitas gerações novamente. Há alguns anos atrás era muito difícil você ouvir falar de uma pessoa de 100 anos. Quando eu era adolescente, eu ouvia falar assim que lá no Himalaia, lá no Japão, né, nessas ilhas e países mais distantes, principalmente nos meios asiáticos, haviam pessoas de 100 anos. Hoje nós vivemos numa sociedade onde nós conhecemos centenas de pessoas com mais de 90 anos. Esses dias eu estou trabalhando em cima de um projeto para começar a funcionar em Jundiaí e resolvi contar os idosos, contar as pessoas da idade do Haroldo, as pessoas mais novas. Então, vocês não conhecem ele, eu conheço um pouquinho mais. Então, ele tem uma certa ansiedade que eu não entendo, mas tudo bem, Deus entende. Então, eu estava contando lá as pessoas entre 60 e 70 anos na nossa congregação. Nós temos mais de 30. Entre 70 e 90, nós temos em torno de 15 ou 20. Entre 50 e 60, dezenas, né? Então, nós temos muitos encontros, né? Nós vivemos num planeta onde as pessoas estão vivendo mais. E como foi falado aqui, o jovem gosta de uma música, o de meia idade gosta de outra, o velho gosta de outro, mais ou menos gosta de outra mais ou menos. Então, ou seja, nós precisamos compreender que esse mover de Deus precisa ter paternidade, precisa ser acompanhado por paternidade. Não pode ser um mover como foi os últimos, sem paternidade. Deu em nada, virou um monumento, virou uma foto, acabou, passou. Então, a segunda coisa que eu queria falar com vocês é sobre a importância do testemunho. Nós ouvimos aqui o Paulinho falar sobre a preparação, né? Paulinho falou sobre a oração, a palavra e a comunhão. Nós ouvimos vários irmãos aqui, Haroldo, Ângelo, o Aldair, falando sobre prestar atenção na congregação, olhar para a congregação, olhar o ambiente. Muitas vezes, quando se dirige louvor, não se presta atenção no que está acontecendo na congregação, não se presta atenção, às vezes, na oração que é feita, e às vezes a oração que está sendo feita no meio da congregação está trazendo uma direção profética de mudança. E às vezes isso não é observado. E ali passou, perdeu aquele momento, e às vezes não se sabe por que o Espírito Santo não desceu como a gente gostaria. Por quê? Porque às vezes Deus usa uma pessoa da congregação para mudar a direção, ou para trazer uma direção. Haroldo estava contando para nós de uma experiência que um dos irmãos dele teve ao visitar a igreja Brooklyn Tabernáculo, e eles estavam contando que teve um determinado momento lá. Você imagina aquele ambiente de 3.000 pessoas, aquele coral com mais de 200 vozes, aqueles músicos no buraco, né? Lá no cercadinho. E ele ficou um silêncio, esse silêncio que o Paulinho ontem abordou várias vezes aqui. E uma pessoa do meio da congregação começou a cantar uma música. Primeiro, no ambiente daquele, uma pessoa começar a cantar uma música é que ela sabia que tinha liberdade para fazer isso, né? Segundo, todos os músicos, todo o coral, toda a igreja acompanhou aquela pessoa e a presença de Deus veio de uma forma poderosa. Então, o testemunho que vem da congregação é algo muito importante. É muito importante a preparação dos músicos, é muito importante a escolha das músicas, mas é muito importante pensar e prestar atenção no testemunho da congregação.
nós podemos pensar na resposta da congregação, nós podemos pensar na participação da congregação, mas existe um testemunho. Esse testemunho pode ser a leitura de uma poesia, pode ser o compartilhar de uma impressão. Nós temos experimentado muito isso em Jundiaí. Muitas vezes eu estou dirigindo a reunião e alguém chega para mim e fala assim: eu estou sentindo tal coisa, assim, 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 assim. E eu não tenho uma testificação na hora de interromper, mas logo depois vem uma outra pessoa e fala a mesma coisa. Logo depois vem uma outra pessoa e fala a mesma coisa. Eu olho para o dirigente e falo assim: não é uma dose que eu estou pedindo, não, pedindo um tempo. Aí eu vou para frente e falo com a congregação o que eles estão falando. Irmãos, aquele momento é um momento de mudança. Aquele momento é um momento que muda a direção. E os músicos precisam estar atentos a isso, porque às vezes a sua próxima música não é o que vai encaixar naquele ambiente. Então, às vezes não sou eu que falo, às vezes eu falo para a pessoa: pode ir lá, pega o microfone e fala com a congregação. E quando a pessoa vai lá na frente e compartilha, a congregação responde àquela impressão. Então é onde os músicos novamente precisam estar atentos, porque às vezes a próxima música tem a ver com aquilo que o irmão está falando e não com o que está na sua lista. Então, dentro dessa liturgia, dessa reforma da liturgia que nós estamos ouvindo aqui esses dias, nós precisamos prestar atenção no testemunho que está na congregação, o Espírito que move a partir da congregação. Isso é muito importante. Terceira coisa que eu queria falar com vocês é que, não sei se foi o Ângelo, não sei se foi o Aldair, que falou sobre o espírito com que Davi fez as coisas. Os irmãos lembram? O que foi que eles leram na Bíblia? Qual foi o espírito com que Davi construiu o tabernáculo? Qual foi? O espírito da lei. O espírito da lei. O espírito da lei. Então, existe algo que Deus vai observar nessa reforma. O que é? O nosso espírito. Com que espírito nós fazemos as coisas? Nós queremos muitas ações externas, nós desejamos muitas respostas externas, mas tem uma coisa que o nosso Deus vai observar em nós: o nosso espírito. Ele vai querer um espírito consonante com o dele. Nós queremos reforma? Glória a Deus por isso. Nós queremos avivamento? Glória a Deus por isso. Nós queremos mudança? Que coisa boa. Deus também quer, mas Deus vai querer que haja uma consonância para que possamos entrar e agir no mesmo espírito. Isso é fundamental. Então, Elias, ele fez uma coisa assim muito séria. Acho que é a quarta coisa que eu quero falar. Ele construiu o altar, né? Ele reedificou o altar, ele colocou ali as ofertas no Monte Carmelo, ele desafiou os profetas de Astarote e fez uma coisa completamente irracional. Ele fez um negócio assim completamente louco. 3 anos de seca, pegou centenas de litros de água e jogou sobre a oferta. Se ele queria que o fogo descesse, ele podia deixar a oferta só com sangue lá, né? Mas não, ele jogou água, jogou muita água, não foi pouca água não, foram centenas de litros de água num tempo de seca. Ou seja, ele cometeu um desperdício incrível. Então, o que nós precisamos aprender com isso? Nós vamos construir o altar, nós vamos preparar o altar, nós vamos procurar cultivar o ambiente, mas a manifestação é do Senhor. O Espírito que vai acender o fogo é do Senhor. Eu não posso acender o fogo, eu posso preparar o altar. Eu melhor, devo até jogar água,
né? Vou fazer às vezes coisas irracionais, mas se o meu espírito estiver em consonância com o Espírito de Deus, o fogo vai descer, a glória de Deus vai se manifestar. Então, acho que isso é minhas dicas, Então vamos finalizando o nosso tempo juntos sobre esse assunto em busca de uma revolução litúrgica. E eu queria então só colocar alguns pontos para vocês, não vamos prolongar muito, mas eu acho que seria bom você anotar, porque são coisas, durante esse período nós tivemos palavras muito importantes, muito assim enriquecedoras, nos trouxeram assim, vários conceitos, podem nos ajudar muito. Mas, como eu disse, a gente precisa às vezes também, para agir em cima disso, a gente precisa ser mais objetivo. Então vamos colocar alguns pontos aqui para nós lembrarmos e para nós voltarmos para nossas cidades e, com a ajuda de Deus, trabalhar em cima de buscar essa revolução litúrgica em nossa igreja. Então, primeiro eu vou dar 4 pontos aqui, mais ou menos resumindo o que eu disse no primeiro dia e o que a gente está buscando com esse encontro. Esses 4 pontos seriam um resumo do que nós queríamos tratar nesse encontro de músicos e de dirigentes de louvor. Primeiro, a liturgia de nossas reuniões precisa crescer e mudar. Esse é o primeiro ponto. Nós não devemos ficar satisfeitos com o estilo de nossas reuniões. Nós não devemos achar que isso aí vai continuar desse jeito, né? Como a roupa de Samuel, todo ano tinha que ser mudado. Então, por melhor que seja a liturgia, a ordem da reunião, por mais apropriado que seja, ele, com o tempo, ele fica desgastado. E na maioria das igrejas evangélicas, o culto está muito desgastado, não está pouco, não está bastante. E então, em vez de usar termos, de falar assim, como meu amigo falou, né, culto do evangelho é chato e tal, em vez de usar termos críticos, vamos usar esse termo. Nossa liturgia em nossa igreja, onde nós reunimos, precisa crescer e mudar, certo? Ele não pode ficar estacionado. Vamos assim só, quando você fala liturgia de nossas igrejas, qualquer, na maioria é assim. Começa com louvor, depois tem os avisos, depois tem a oferta, depois tem a palavra e depois tem algumas coisas finais e vai embora, né? Então basicamente é 4, 5, né, coisas, e normalmente vai nessa ordem, e cada igreja tem o seu estilo de fazer essas 4 ou 5 coisas, né? Então essa ordem, ou essa maneira de cultuar precisa crescer e mudar, ele não pode ficar estacionado. A gente tem, como a Guilherme comentou, eu vejo ainda aí com certa mudança, certo crescimento, nesse sentido de que a congregação tem liberdade de testemunhar, tem liberdade de dar uma palavra profética, e a reunião às vezes muda e toma um rumo que nenhum dos presbíteros estava pensando que ia ser. Então eu vejo que tem uma maior flexibilidade, mas não é modelo para alguém ir lá e copiar, mas nesse sentido de crescer e mudar, tem algumas coisas acontecendo. Então é isso que é importante. A nossa liturgia precisa crescer e mudar. Segundo, não devemos ser críticos ou alienados. Então assim, uma forte perigo de um encontro desse é você pensar, se tornar muito crítico da maneira que o culto é feito na sua igreja e achar que está tudo errado e não deve ser feito assim. Esse espírito farisaico, espírito de criticar, espírito de alienar, eu não participo disso aí, isso aí tudo está errado, isso aí precisa mudar, eu estou buscando uma revolução litúrgica. Com certeza essa revolução não vem através de pessoas críticas e alienadas. Então nós precisamos cooperar com a liturgia do jeito que está, sem mudança e sem crescimento. Nós não temos voz ativa se nós formos pessoas alienadas e pessoas críticas, amém? Então assim, é muito importante que nós busquemos mudança, que nós desejemos isso, que oremos por isso, mas que nós não sejamos pessoas que ficam criticando. Porque criticar é fácil, fazer é difícil, né? Todo mundo sabe que criticar é fácil, mas
fazer é difícil, e nunca se constrói algo se tem um espírito crítico. Então o espírito crítico é do diabo. Então não sai desse encontro com o espírito crítico, julgando ou alienado. Você não critica, mas também você não participa, porque você não concorda, porque você não quer. Não, se você só tem poder de ação se você for uma pessoa envolvida. Então, mesmo que a liturgia não seja aquilo que nós queremos que seja, nós precisamos ser pessoas engajadas, porque aí nós temos condições de contribuir para uma mudança positiva. Terceiro, isso é mais do ponto de vista da liderança, né? Da liderança, tanto do louvor como da reunião. Não devemos mudar nenhuma prática litúrgica bruscamente. Nunca se muda nada rapidamente. Porque vocês viram o que nós falamos no primeiro dia. Qual que é a liturgia errada? É aquela que é feita, que não expressa o que as pessoas estão sentindo, ou que força as pessoas a expressar uma coisa que elas não estão sentindo. Entendeu? Então, se você mudar a liturgia, pode ter uma prática maravilhosa, mas o povo não entende, não sabe, justamente o que torna uma liturgia ruim é o fato das pessoas não entenderem. Então, se for mudar, precisa ensinar, explicar, convidar, atrair, avisar, a tal ponto que todos estão envolvidos e todos estão gostando da ideia, e aí é possível fazer com sentido. Até você vai perceber que fazer coisa que a gente já faz, nem mudar nada, coisa que já faz, mas explicando, atraindo, profetizando. Por exemplo, bater palma. Por que a gente bate palma? A maioria bate palma porque gosta de bater palma, e quem não gosta não bate, né? Mas quando entende o significado espiritual disso, quando há mais oração em cima disso, quando tem sentido, você percebe como bater palma muda e se torna uma coisa. Então, o que transforma a liturgia não é a coisa em si, mas é que todo mundo está fazendo aquilo com gosto, com alegria. Gente, eu nunca vi uma igreja levantar oferta igual a igreja Bethel lá em Reading. Eu fiquei assim, pasmo, assim, de boca aberta, assim, porque eles profetizam na hora de levantar oferta. Eles profetizam, e eles têm vários textos. Eu até peguei, dá para pegar os textos. Eles têm textos e eles falam com alegria. Quando vai ter a hora de oferta na reunião, gente, é quase uma hora assim, profética. Eu estou dando essa oferta, e dando essa oferta, eu estou dizendo que Deus vai enviar missionários até os confins da terra. Deus vai me prosperar no meu serviço. Deus vai dar fruto disso que eu estou fazendo. Gente, é um negócio assim que não é essa manipulação psicológica, é profético mesmo. O ambiente muda. Então, eles levantam oferta, toda igreja levanta oferta. Só que levanta oferta de um jeito que o povo sabe para quem está dando, sente a unção atrás disso. Então, muita coisa na liturgia nossa não precisa mudar, ele precisa ter sentido, ele precisa ser feito com entendimento, né? Então, nunca muda, nunca faça nada com a igreja que todos não estejam bem conscientes e atraídos, e não é uma coisa imposta, é algo que eles já estão sentindo essa alegria de fazer. E o quarto ponto, e é bem prático: se queremos uma mudança litúrgica, reúne os dirigentes de louvor, os dirigentes da reunião, os músicos, reúne os pastores, começa a formar uma reunião, um grupo de trabalho, para conversar sobre o que é feito. E o Anjo tem várias dicas sobre isso. Como é que você faz com os músicos antes e depois? Como é que é? Como é que você chama esse período de... ele faz o briefing e o debriefing. E o debriefing, ele nunca critica nada, não é verdade? Depois da reunião, ele nunca traz nenhuma crítica para nenhum músico, nada disso. E essa crítica vai vir na próxima reunião. Entendeu? Então, assim, porque é muito chato, você dá o coração, faz o melhor possível e depois já vem uma crítica logo em cima, né? Então ele faz o briefing, que é essa reunião antes, para sentir, né? Para ver qual a direção, para conferir as coisas. E o debriefing é isso foi bom, isso aqui foi bom e tal, não fala nada que foi ruim, só as coisas que foram boas. Se teve quase nada de bom, ele fica bem curtinho.
curtinho esse debriefing. E aí o briefing na outra reunião fica mais comprido. Mas assim, de qualquer forma, o que eu estou querendo dizer e gostaria muito de ouvir, de que esse encontro produziu isso, é que cada igreja aqui representada, os músicos, os dirigentes de louvor, dirigentes da reunião, estão reunindo para conversar sobre a liturgia. Não precisa mudar nada, mas só conversar sobre a liturgia. Está sendo bom? Está sendo algo? Não está sendo? O que não está sendo? E nunca fazer nada sem unidade. Mas essa comunhão significa que nós valorizamos. A igreja não é uma máquina que continua sozinha. Não é uma, não, a gente já sabe fazer louvor, o menino já sabe fazer louvor, já sei da palavra, a igreja funciona quase sozinha. Não, nós precisamos de uma comunhão, de uma valorização, de esperar em Deus. Só o fato de fazer isso pode revolucionar a liturgia, certo? Então assim, se os irmãos puderem levar isso para suas igrejas, sugerir isso, pedir para Deus levantar esse tipo de grupo, esse tipo de comunhão, que a reunião, pensa assim, a reunião da igreja é um momento apocalíptico, é um momento, como é que o Lutero chamava? Ele falava, a pregação é Cristo chegando a nós, acho que é apocalíptico mesmo, alguma coisa. Ele falava que a reunião, o Neilson falou conosco agora, ele converteu por causa de uma música, já pensou? Então a reunião é um momento onde Deus vai mudar vidas. A reunião é um momento precioso, gente. A semana toda a gente não consegue estar esse tempo tão precioso, é um tempo caro, né? Então se é um tempo tão caro, vamos valorizar esse tempo e fazer uma reunião de comunhão e entender o que vai acontecer e verificar o que aconteceu e buscar a Deus essa reforma litúrgica em nosso meio. Agora eu quero dar para vocês 10 pontos rapidinho, só que assim, sobre qualquer liturgia. E só para você meditar, para você sintetizar assim, algumas coisas que são muito importantes para trazer essa presença de Deus em nosso meio. Primeiro é honra. Ele falou, honrarei quem me honra. Qualquer forma de honra traz a presença de Deus. Quanto maior a honra, mais presença. Quanto menor a honra, menos presença. Como é que Cornélio honrava a Deus? Orando e doando, né? E o anjo fez suas orações e as suas ofertas subiram até a minha presença. Ele fala, eu honro quem me honra. Chegar no horário é honra. Orar pela reunião é honra. Dar o seu melhor é honra. Qualquer jeito. Honra a Deus. A honra a Deus é primordial. Nem tem nenhum truque, nenhuma coisa que vai substituir isso. Sabe, faz tudo direitinho, tudo certinho, tudo de acordo com... Mas não tem essa honra de coração, não vai funcionar nada. Ele fala, eu honro quem me honra. Segundo, oração. Essa igreja da Brooklyn Tabernacle, eu vou ano após ano, vou uma vez por ano. Se eu vou visitar meu filho, passo lá sempre. Gente, é uma presença, é um ambiente, é um negócio. E não é explicado só por causa de alguma técnica, nada disso. Estuda a igreja lá, começou com oração, estudou com muitas horas de oração. E a reunião de, acho que terça-feira à noite, de oração, reúne milhares de pessoas só para orar. É um negócio, é um fenômeno. Oração, gente, se não tiver oração, nenhuma mudança litúrgica vai ter valor nenhum, tá? Então oração forma ambiente, e o ambiente é o lugar onde qualquer mudança litúrgica pode ter algum sentido. Terceiro, senso de incapacidade. Se você se acha capaz de dirigir o louvor, você não é capaz. Se você acha que você sabe dirigir a reunião, você não é capaz. Deus usa somente pessoas que se sentem incapazes, aterrorizados, humildes, dependentes de Deus. Se você não tem isso, você não entendeu nada do que está falando aqui, porque quem sabe o que Deus está pensando, o que a congregação está pensando, o que deve ser a coisa, quem sabe? Por si. Deus só vai usar pessoas que estão vazias de si, humildes, não porque é chique ser humilde porque realmente sabe que não é nada, né?
Quando você sabe que não é nada, você nem precisa pôr o nome de humilde. Você sabe que não consegue, então você tem essa humildade. Uma coisa que eu notei desde o início aqui em Botucatu, a primeira vez que vim aqui, não lembro que ano que foi, não sei se o pastor Eduardo lembra que ano que foi que... 2000? O ano 2000, primeira vez que vim aqui, eu fiquei admirado que eu nunca tinha visto uma equipe de música como daqui. Porque normalmente, em todas as igrejas que a gente vai, os pastores falam assim: eu sei que Lúcifer era músico. Vocês não entenderam, né? Porque músico é do capeta. Ou seja, se você vai mexer com música, baixa seu instrumento, para de cantar agora, faz isso. Ele empurra e não volta mais, porque tem outra igreja que gosta dele e que quer ir. Então os pastores mais preocupados têm medo de mexer com os músicos. E aqui tinha uma equipe de louvor que era extremamente humilde, flexível, quebrantado. Se mandava parar, parava na hora e não ficava emburrado. Eu fiquei admirado, foi a primeira coisa que eu notei. E aí, desde o início que nós começamos os encontros de jovens no virado do ano, a equipe de Botucatu nos ajudou muito, e era essa atitude quebrantada, essa atitude de humildade. Tocavam com perícia, tocavam com esmero, tocavam com boa vontade, mas eram submissos aos pastores da direção da reunião. Gente, o Espírito Santo começa a fluir sem mais nada, só precisa só disso. E em Jundiaí, depois de muitas lutas e muitos anos de problemas, nós temos também esse tipo de ambiente. Nós temos dirigentes de louvor que são submissos, humildes, quebrantados, e você sente o Espírito Santo operando na reunião porque tem essa atitude, né? Essa atitude, muito bom. Quinto, nossa, então eu pulei um. Bom, pode ser o quarto, tá bom. Flexibilidade. O que quer dizer com flexibilidade? Uma das coisas que eu gosto muito quando o Marcos de Curitiba está dirigindo louvor e coisa, e ele falou aí que às vezes acabava com as músicas dos autores, né, porque punha coro de um, refrão de outro, e estrofe de outro, e aquela coisa. O meu irmão mais novo, Thomas, tinha também muita essa facilidade. Assim, quando o músico fala assim: não sei tocar essa música, não, me passa como é que fala? Eu só sei tocar se eu vejo as notas. Sim, é muito, assim, engessa o Espírito Santo. O músico tem que ser muito bom, mas ele tem que ser muito flexível, ele tem que ser assim, adaptar rapidamente. Ele tem que conseguir pegar uma música daqui, uma música dali, uma música dali, qualquer coisa. Ele precisa ser muito adaptável, porque aí o Espírito Santo flui onde ele quer. Vento sopra para cá, sopra para lá. Então você precisa de... Isso que o Anjo falou ontem, segunda natureza. Você faz sem pensar. Ouviu uma vez, eu já vi muitos que vocês ouviu uma vez a música, ele já consegue acompanhar para o ouvido. É uma coisa impressionante. Então assim, é muito importante não ser inflexível, porque já pensou se você não tem lista, ou se Deus pega a sua lista e joga? Você já pensou? E outra coisa, uma das partes mais importantes do louvor que não é usado é depois da palavra. Uma das coisas mais importantes seria o louvor depois da palavra. Viram ontem como é que foi a doxologia ontem? Um dos momentos mais altos do louvor depois da palavra, não é antes. Nós estamos perdendo isso, inclusive os pastores dirigentes de reunião, os pregadores, estamos orientando os pregadores em Jundiaí, 45 minutos no máximo. Por quê? Porque se demora mais, o povo cansa. Termina a palavra, já termina a reunião e vai embora. Gente, não é assim. Você recebeu a palavra, precisa ser molhado, né? Manda água, manda chuva, você nunca semeia, nunca transplanta uma coisa e não põe água. Então assim, não é certo terminar a palavra normalmente. Claro que tudo tem exceção. Se é uma palavra de ensino, né? Se é uma palavra de instrução, não precisa, não é uma regra fixa. Mas se é uma palavra de inspiração, se é uma palavra que exige uma resposta, se é uma palavra que Deus mexe no coração, tem que dar uma chance do retorno. Porque o Aldair tem falado, a resposta é muito importante. Então assim, os músicos precisam estar atentos, não é só para preparar o período
aguinha, senta lá, nem escuta a palavra, não. Tinha uns lá em Nazareno que ia lá pro bar, acredita? O pastor da Nazareno atual confessou isso, que ele era músico antes, né? Ele falou que ele vinha profissionalmente tocar no período do louvor, mas a palavra não era com ele, né? Então, o músico, ele é profeta, ele deve ser ligado profeticamente com a reunião. Então a palavra, ele precisa pensar qual música que vai fazer com que essa palavra penetre mais, qual música permite que haja uma resposta, entendeu? Claro que o dirigente da reunião também, porque às vezes não é cantar, não é louvor, às vezes é oração, às vezes é outra coisa, né? Nem sempre é louvor, nem sempre é a música. Mas o dirigente de louvor e o dirigente da reunião precisam estar atentos depois da palavra. Por isso que eu falo que tem que ter muita flexibilidade, muito repertório grande para poder realmente conseguir expressar tudo que precisa ser expresso. Quinto agora então, verdade e sinceridade. O Aldair falou conosco hoje como a verdade dói, mas como é importante, né? Então, precisa saber quando falar a verdade, porque tem jeito de falar a verdade, e mas politicamente correto não vai funcionar na presença de Deus, o Espírito da verdade. Então nós precisamos falar a verdade em amor, mas a verdade precisa ser dita, e todo mundo que está no ministério precisa saber o que os outros estão pensando, certo? Não pode ficar pensando que está tudo no politicamente correto e não pode tocar, porque senão o irmão vai ficar ferido, vai ter ofensa. Não, precisa ter verdade, precisa ser baseado na verdade, na sinceridade. Sexto, eu comentei, não vou entrar mais nisso, mas precisa de ligação com os pastores, sabe? Os pastores precisam estar muito atentos. Não pode falar assim, não, ele não gosta de louvor, então ele não participa do louvor, ele fica igual poste todas as vezes. Gente, é doença espiritual, então precisa ser pastoreado. E o ministro de louvor também precisa cantar coisa que significa que o povo está sentindo. Mas como é que ele sabe que o povo está sentindo se não tiver pastoreamento? Entendeu? Então, pastoreamento e louvor estão muito ligados. Então, precisa ter essa ligação. Sétimo, junto com isso, e nós falamos pouco sobre isso aqui, mas talvez em outras oportunidades poderíamos falar mais, eu acho, talvez no próximo encontro poderíamos fazer isso até como tema. Música é profética, precisa de profetas, e precisa de influência profética. Então não só saber o que a congregação está pensando, precisa saber o que Deus está pensando. Então, música, e Davi falava para o pessoal profetizar com harpas, né? Então, música é muito ligada com a profecia. E ontem, quando entrou naquele livro da doxologia ontem, a presença de Deus estava trabalhando aqui. Se nós tivéssemos subido um pouquinho mais, podia ter começado a ter o retorno, né? Porque nós subimos e Deus fala. Então, a gente começa a sentir necessidade de profecia, dom profético, cântico profético, profecias, palavras, ou então silêncio profético, então alguma coisa profética. Então assim, os profetas na igreja precisam estar muito ligados com a liturgia da reunião, porque nós queremos uma reunião profética, nós temos que ter profetas, né? Então assim, essa influência profética é muito importante. 8, dedicação. Isso o Anjo falou bastante aí, né? A questão se a pessoa está só usando música como hobby, ele não vai conseguir se tornar uma segunda natureza, não vai conseguir ser bom. Precisa de uma dedicação, precisa de pessoas chamadas que dão o coração naquilo. Dentro daquilo que ele falou, nós estávamos comentando até depois, acho que ele, o pastor Eduardo, nós estávamos comentando sobre a questão de que o pessoal nas igrejas por aí tem um mau testemunho de pastores tempo integral. Porque se a pessoa não pastorear de fato, se ela só administrar a reunião de domingo, ela pode trabalhar tranquilamente, não precisa ser tempo integral. Tem muitas igrejas grandes que os pastores não são tempo integrais, muitas, conheço muitas. A igreja vai bem e o pastor não é tempo integral, não tem problema. Agora, se a pessoa vai se dedicar às pessoas, vai carregar o peso de pessoas, vai envolver com pessoas, vai envolver com a palavra, aí precisa ser tempo integral mesmo, não tem condições, não vai avançar. Então assim, por causa de pastores que não pastoreiam como deviam, se tem um paradigma por aí de que pastor vive à toa, né? Que não faz as coisas, que não faz nada, não tem serviço. E é um paradigma errado, sabe? O pastor trabalha mais. Meu colega Paulo Manzini falou que quando ele saiu do pastorado e começou a trabalhar, ele
ria dos companheiros de trabalho, porque eles estavam falando que estava estressado, e ele estava descansando, né? Então, porque ele tinha telefone noite e dia e coisa e tal, e quando ele ia para o serviço é só das 7 da manhã até as 5 da tarde e pronto, né? Então ele começou a aliviar o estresse, ele deixou de ser pastor. E músico seria a mesma coisa. Você acha que, né, acho que o Aldair não explicou para vocês, que o baterista, Messias, né? Não é o Messias, né? É o Messias, né? O Messias, ele não fica só batendo, né? Ele tem muito trabalho para fazer. Então, assim, aí o pastor Eduardo complementou, assim: se houver pastoreamento dos músicos, eles podem ter tempo integral e devem, porque aí você vai subir o nível pra caramba. Mas o pastoreamento significa que alguém tem um aval de que ele não é à toa, de que ele levanta cedo, que ele trabalha pra caramba, que ele dá o melhor dele, então ele merece, ele é digno do seu salário. Agora, a pessoa que tem nome de cargo, mas todo mundo sabe que ele fica dentro de casa assistindo seriados, assistindo coisas, fazendo coisa, é mau testemunho. Mas não é só de músico, de pastor, de qualquer outro também, entendeu? Então, assim, a gente precisa mudar alguns conceitos, paradigmas na sociedade e no nosso meio, para que seja digno, amém, irmãos? Estão entendendo? Assim, se houver dignidade, não tem nada a achar ruim com isso, mas precisa gerar confiança, precisa ter alguém que dá um aval, entendeu? E aí vai ter uma coisa sadia, mas nós só vamos ter qualidade lá na Bethel, e o próprio Aldair falou que lá tem muitos, né, sustentados, lá na Bethel tem muitos sustentados, no iRock tem muitos sustentados. Então esse paradigma está sendo quebrado de que só pastor pode ser sustentado em tempo integral. Muitos pastores não precisam, lá em Jundiaí muitos nossos pastores não são integrais, entendeu? Então, assim, muitos pastores não precisam e muitos músicos ou ministros, outros tipos de ministério precisam ser. Então a gente precisa quebrar esse paradigma aí e ter um entendimento sobre isso. Isso forma uma cultura, né? 9, se essa questão da liturgia da igreja não é vinculado ao sacrifício, à doação, e quando eu falo doação, é dar seu tempo, dar seu dinheiro, servir os pobres, servir a sociedade. Se não for ligado a isso, se torna uma coisa doentia, tá? Então, assim, aquele negócio que Deus falou de Cornélio, suas orações, que é coisa mística, espiritual, religiosa, né? E suas ofertas, né? Então, assim, lá em Montemor estão trabalhando muito sobre isso, né? Teve um curso esses dias do SEDEC falando estritamente sobre como trabalhar na cidade, como impactar a cidade, como afetar a cidade com boas obras e não com bons cânticos, né? Entendeu? Então, assim, os bons cânticos é para Deus, para nós, mas para a cidade precisa ser prático, precisa dar a vida, precisa servir pessoas, precisa dar até doer, entendeu? Precisa de uma vida sacrificial. Se isso for junto, a unção vai descer sobre a igreja. Se for só coisas espirituais, entre aspas, vai ser igual, fala em 1 Coríntios 13, um símbolo que é tímido, vai ter um sol oco, muito bonito, mas não tem aquele som de um coração que está quebrantado, que está servindo os outros. Nós precisamos mesmo de uma vida sacrificial na prática. Teve um dia desses em Jundiaí, quando já tinha levantado a oferta na hora normal da reunião, aí tinha um irmão do Quênia, né? Do Quênia. E aí, sem avisar, o irmão do Quênia falou sobre as coisas, sobre a necessidade e tal. Sem avisar, falou para a igreja: olha, vamos contribuir para o irmão. Levantaram a segunda oferta específica para o irmão. E a igreja levantou assim, em peso. Eu senti, falando com vocês, eu senti o cheiro suave na hora. Eu senti o sorriso de Deus. Eu senti a presença de Deus de uma forma tão forte, porque não era uma coisa forçada, era uma coisa voluntária. E quando isso acontece, gente, tem uma coisa tremenda. Então não é só a técnica da liturgia, tem coisas práticas quando a igreja está fazendo esse tipo de coisa que traz essa presença de Deus para o nosso meio. E o último ponto número 10, é que precisamos de um coração puro. E o Ângelo falou bastante sobre isso nessa carta que foi mandada. É a questão da agenda secreta, sabe?
agenda secreta ou segundas intenções. Eu estou fazendo para a glória de Deus, mas estou aqui em cima do palco e quero que todo mundo me veja, depois que todo mundo me elogie, né? E vou pôr minha cara no CD e vou dizer que bom que eu tenho essa graça de Deus. Então assim, quando você pode, por isso que o Paulo Manzini falou de pôr os músicos no buraco, porque música não precisa ver o músico, né? Não precisa ver o músico, você precisa escutar, né? Você precisa escutar o músico, você precisa escutar, agora ver não precisa. Então ele falava assim: eu quero ver quantos músicos tocariam para Deus escondidos, sem ninguém saber que era ele que estava tocando. Ninguém sabe, mas ele vai todo domingo fielmente e toca sem ninguém saber nem quem é. Que som maravilhoso, que som do céu. Acho que é anjo que está fazendo, mas o cara que faz não recebe nenhum louvor. Então assim, isso mostra claramente qual é a intenção do coração. Então nosso coração é enganoso, todos nós temos esse problema, e Deus quer coração puro. Então nós precisamos buscar Deus, que Ele purifique nossas intenções. E você sabe quando a pessoa, um sinal de quando começa a ter um coração puro? Consegue receber repreensão, críticas, sem desanimar, sem deixar de agir por causa disso, porque ele só quer glorificar a Deus. Então, assim, a imagem dele não é importante para ele, o importante é Deus ser glorificado. Entendeu? Quando nós podemos, em qualquer área de serviço, receber uma crítica, receber uma repreensão, e tem repreensões e críticas que não são certas, são erradas. A pessoa que critica está errada, a pessoa que repreende está errada. Entendeu? E a gente não deveria receber essas coisas, acolher o coração, mas não deve ficar abatido por isso, né? Então, se você ficar abatido, é porque você tem uma agenda secreta, você tem segundas intenções. Mas se você, por exemplo, Moisés, né, os irmãos dele criticaram ele não se defendeu, Deus teve que defender ele, né? Então, é muito importante que cada um de nós estejamos buscando a Deus para que nosso coração seja puro, né? E como eu disse, para saber se é puro, é na hora do comentário negativo, crítica, repressão. Se você aceita numa boa, ou se você não aceita porque não é verdade, mas mesmo assim não fica abatido, significa que você está fazendo para Deus mesmo e não tem problema. Agora, se aquilo te afeta, na medida que te afeta, é na medida que suas intenções não são muito puras, não são muito retas, não são muito justas diante de Deus. Terminando então, eu só queria dar uma listinha de outras coisas bem rapidinho, que a liturgia deve expressar. Nós falamos assim, qual a função da liturgia? Ele deve ser o meio de expressão daquilo que existe de fato nas pessoas. Então, quanto mais o Ministério de Louvor consegue discernir qual o sentimento que está permeando a congregação, a maioria, mais aquilo vai pegar fogo. Quanto mais a liturgia for contrária àquilo que acontece no povo, mais não tem ressonância, não tem eco, a coisa não vai. Você tem que ficar manipulando, fazendo assim, né? Irmãos, levanta, bate palma, Deus merece. Você ficar dando manipulação. Mas quando você acerta o que o povo está sentindo, eles entram espontaneamente. E aí eu só queria dar uma listinha de coisas, e não é só o período de louvor, tá? Porque a liturgia é a reunião inteira. Reunião inteira. Quando nós falamos desses sentimentos, deveria ter espaço em nossas reuniões e maneiras criativas de expressar essas coisas. Então, vamos colocar ali vários, né? Gratidão. Tem vezes que a igreja toda dá grata, porque Deus está abençoando, Deus fez maravilhas, curou, supriu, protegeu. Tem momentos que a igreja está cheia de gratidão. Cantar uma música sobre gratidão, te agradeço pelo ar que respiro, né? Pela água, pelo sol, sei lá, por tudo, né? Pelas curas. Muitos salmos falam de gratidão. Então, gratidão é um sentimento muito comum, deveria ser pelo menos, e um sentimento que deveria ser expresso através da liturgia. Testemunho. Aí o testemunho não é necessariamente cântico em louvor, mas espaço da reunião para alguém testificar. Às vezes um testemunho levanta a igreja inteira, um testemunho. E fala nos salmos, eu vou contar a grande congregação, vou falar para todo mundo, vou contar para todo mundo. Então, testemunho, necessidade de falar do que Deus fez por mim. É bem ligado com gratidão, mas é um pouco mais específico.
Daí nós temos adoração, que é a contemplação de Deus, os seus atributos. Nós temos clamor, ansiedade. Eu gostei muito quando o anjo falou ontem: você não é o que você pensa e não é o que você crê, você é o que você deseja. Nós ouvimos em Jundiaí uma pessoa falando esses dias: tanta música fala eu quero, desejo, não quer dizer nada, eu quero ser médico, mas no estudo não vai ser médico, eu quero, não quer dizer nada. Aí o anjo falou ontem: mas eu quero é tudo, você é o que você quer. Puxa vida, aí tem que achar uma médica nessas coisas aqui. Mas fiquei mais consolado, porque eu não gostei muito desse negócio de falar eu quero, não tem nada. Eu gosto de cantar eu quero, eu anseio, como a corça anseia pelas correntes das águas, né? Então assim, tem vezes que a igreja não está com vontade de adorar, não está com vontade de ser grato, mas está com um clamor assim, muito forte. Então, clamor é uma coisa tremenda. Assombro. Se adorar bastante, ou mesmo em algum outro momento, o anjo falou que eu não sei se você falou em público ou só falou pessoalmente, que quando o Arlindo estava lendo o livro, ouviu a mensagem, era o livro ou a mensagem? Uma pregação. Depois não queria nem falar. Se chama assombro. Quando a palavra toca em você, tem momento depois da palavra, uma palavra é muito ungida, ou um período de louvor muito ungido, ou uma profecia, pode acontecer em qualquer momento. Dá um senso de assombro. E assombro significa que você não quer falar nada, você não quer mexer, você não quer fazer um barulho, você quer ficar assombrado só assim. Gente, isso é poderoso. Quando a igreja tem a disciplina e se Deus está presente, fica calado e tem um silêncio total e não fala nada. Gente, nessas horas muita coisa pode acontecer dentro das pessoas. Você não fica sabendo na hora, depois acontece. E irmãos, né, os Quakers, entendi isso quase como uma liturgia assim, que se tornou até morta depois, mas tem muito poder e nós não sabemos muito sobre isso, mas precisa ter espaço na liturgia para o assombro. Deu assombro, vamos ficar assombrados, amém? Vamos ficar assim, reverente diante de Deus. Celebração, aceitação da palavra, recebendo a palavra, exortação, profecia, edificação, comunicação. Sabia que a hora dos avisos é um momento da liturgia e é um momento importante, porque nós somos uma comunidade que está interagindo, não é? Então a comunicação é muito importante. Tem igrejas que falham demais na comunicação. Comunicação é muito importante e faz parte da liturgia, faz parte de sermos um povo de Deus, né? Então, que Deus nos ajude a discernir outros, né? Deve ter muitos outros sentimentos, pensamentos, emoções, né? Coisas que a gente pudesse discernir e dar espaço, né? Se nós discernimos e damos espaço, nós vamos ver o Espírito Santo movendo de coisas, maneiras que nós nunca vimos acontecer.